Saudações aos profissionais de segurança, os engenheiros de segurança do trabalho e os técnicos em segurança do trabalho. O assunto que eu quero conversar aqui agora é lá na perícia judicial do trabalho, naquele momento em que o perito deve responder os quesitos que foram elaborados pelos técnicos, pelos engenheiros que atuam como assistente técnico. E um aluno me trouxe uma pergunta, um aluno do curso, que já é perito, me perguntou o seguinte, vejam aí. Zeca, fiz uma perícia em uma ação trabalhista na qual o reclamante está pleiteando insalubridade em grau máximo. Em um dos quesitos, a reclamada descreve: informe se havia precisão na convenção coletiva do trabalho da categoria do autor da incidência de adicional de insalubridade para os cargos exercidos pela parte reclamante e em qual grau. Aí continua perguntando: devo observar o descrito na convenção? Qual a melhor resposta que eu posso dar nesse caso? Obrigado. E eu respondi para ele o seguinte: vamos entender que a resposta aos quesitos é uma obrigação do perito que está prevista lá no artigo 473 do Código de Processo Civil, da seção 10, que trata da prova pericial. Diz que o perito ele deve responder os quesitos de forma simples, objetiva e de fácil entendimento pelas partes. E aí a pergunta é, devo responder esse quesito que vocês leram aí? E é o seguinte, a princípio, a obrigação do perito em responder os quesitos. Todavia, nós temos que considerar que o perito é obrigado a responder aqueles quesitos que são considerados relevantes e pertinentes. Aquilo que está ligado ao que está sendo investigado pelo perito, aquilo que faz importância em relação a essa prova pericial. Qualquer pergunta, qualquer quesito fora do contexto que seja irrelevante ou impertinente, o perito não é obrigado a responder. E aí, classicamente, tem uma palavrinha lá que é prejudicado, né? Quando o perito não vai responder o quesito. Mas, interessante é, você que já é perito, ou você que vai ser perito, ao mesmo tempo que você dizer que está prejudicado aquele quesito, você justificar dizendo por que é prejudicado, por que você não vai responder. Alguns juízes, quando nomeiam o perito, mandam um recado, mais ou menos assim: é vedado ao perito responder quesitos que independam de conhecimentos técnicos. Aí o juiz até dá um exemplo. No caso dos assuntos relacionados com jornada de trabalho, com entrega e uso dos EPIs, treinamentos, são assuntos que não cabem quesitos, porque a entrega do EPI, o uso do EPI, treinamentos são provas documentais e provas testemunhais. Então, não depende o juiz de conhecimento técnico para avaliar, para validar esse tipo de prova em relação a esses assuntos: uso e entrega de EPI, treinamento, jornada de trabalho. Então, como disse, alguns juízes chamam a atenção do perito. E ainda tem mais uma questão nesse assunto de resposta aos quesitos, que alguns juízes também lembram o perito, de que a resposta dos quesitos deve ser escrita na pergunta. Não pode, fica vedado, fica proibido ao perito fazer respostas remissivas. Daquele tipo assim, logo que vem o quesito, o perito responde: vide o item 2.4 do laudo, vide o item 5.6, vide aqui.
são respostas remissivas. O perito não responde, ele remete a resposta para a pergunta. Então, fica aí lembrado você que é perito, que pretende ser perito, que você não está obrigado a responder todos os quesitos. E na sequência, o aluno perguntou: Zeca, qual seria então a resposta mais adequada que eu posso dar a esse quesito, a justificativa lá no laudo pericial? E a minha resposta foi essa que você vai ver agora. Veja aí. Ao perito, na produção da prova técnica pericial lá na Justiça do Trabalho, incumbe somente a análise do ambiente de trabalho, a avaliação qualitativa ou quantitativa dos riscos ocupacionais existentes no local de trabalho do reclamante à época do contrato de trabalho, de acordo com o que estabelece a NR15 e seus anexos. Continuando, não cabe ao perito a análise de outros tipos de provas admitidas em direito, a exemplo da jurisprudência, súmulas, doutrinas ou convenção coletiva do trabalho. Cabendo somente aos procuradores, na propositura da ação trabalhista ou na sua contestação, ou ainda ao magistrado na prolação da sentença, o uso das CCT, Convenções Coletivas do Trabalho, ou qualquer outro dispositivo legal pertinente e aplicável ao caso concreto. Essa, então, seria a resposta correta na justificativa do porquê aquele quesito está prejudicado. Lembrando, então, que esta é a resposta para aquele quesito que eu te mostrei lá no início da dúvida do colega, aonde a empresa pergunta para o perito em um dos quesitos se o perito analisou a convenção coletiva do trabalho que trata desse assunto lá, envolvendo a questão da insalubridade e do pedido formulado pelo empregado. Então, a resposta é essa que você viu aí. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. E você que ainda não participou do meu curso de perícia judicial e tem vontade de atuar como perito ou como assistente técnico, você que é técnico em segurança do trabalho, você que é engenheiro de segurança do trabalho, clica aí embaixo, se inscreva e venha aprender comigo a ser um perito judicial do trabalho ou um assistente técnico pericial. Valeu, um abraço, tchau!